Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Cláudio Ginter, presidente da Steel. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, presidente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a Steel para todos aí. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui na nossa bancada do Rio Grande que dá certo, completando 50 anos desta empresa que chegou ao país na década de 60, acho que ainda pela exportação, contar um pouquinho da história, né? E aqui no estado em 73, né? Exato. A Steel estava vendendo, nós começamos com 2 representantes no Brasil, um sediado no Rio Grande do Sul mesmo, em Porto Alegre, até próximo lá do centro, no centro antigo, e outro no Rio de Janeiro, certo? Isso foi em 1960. Então, nós tínhamos distribuidores no Brasil e eles distribuíam os produtos no Brasil inteiro. Quando eu visito clientes antigos, eu escuto muitas histórias ainda antes de nós termos a fábrica aqui na empresa, não é? Como eles começaram a distribuir os produtos e sempre da mesma maneira como o fundador, o Sr. Andreas Steel, que começou a empresa em 1926, ele começou a empresa. Ele lançou o produto, no caso, a Motosserra, que hoje temos vários produtos, não só a Motosserra, a demonstração de produto, a apresentação de produto e de encontro aos clientes. Esse legado que nós continuamos até hoje, nós continuamos fazendo ainda. E na época, na década de 70, quando tinha a questão um pouco, começaram as restrições com a questão da importação, o filho, então o senhor Hans-Peter Steel, pensou, vamos instalar uma empresa na América Latina. Então, alguns países próximos daqui foram também analisados, mas foi aqui no Rio Grande do Sul, mais exatamente São Leopoldo, que ele achou o local ideal para instalar a empresa. Também muito em função também na época, também que hoje ainda é muito forte, da cultura alemã. Então a empresa começou em 1973, em São Leopoldo, num galpão alugado, né? E em 1975 já com sede própria, né? Na Avenida São Borja, antiga Fazenda São Borja. Na época nós ganhamos muito apoio do senhor Henrique Pietro, na época já falecido, né? do prefeito da época também, né? E o que é interessante, eu sempre digo, faço uma comparação particular, né? Dia 31 de outubro foi a inauguração da empresa, em 1975, na sede própria. Ano do meu nascimento, data do meu nascimento, 31 de outubro. E 11 de janeiro de 1973 foi a data da fundação da empresa na Junta Comercial do Estado, aniversário da minha mãe. E assim já estou 15 anos na empresa, foi muita coincidência. Que maravilha. Agora, a cultura foi definidor para a localização ali em São Leopoldo, né? Até hoje nós falamos assim, a questão da cultura é muito importante. Nós falamos inglês na empresa, mas para a área de engenharia de produto, o alemão ele é muito necessário, porque o alemão se cansa também de falar sempre no inglês, então o inglês e o alemão têm muitos termos técnicos em alemão muito fortes, muito precisos, né? Então, a gente encontra na região ainda pessoas com idioma alemão, a própria escolas na região também, o Grande Sinodal também, ele tem o idioma alemão também no seu curso. Isso nos ajuda muito até hoje a encontrar pessoas multiculturais, vamos chamar assim. E excelentes universidades que nós temos na região que formam excelentes profissionais. E a Steel forma a sua mão de obra, né? Sim, nós temos duas questões. Nós temos tanto muito forte o Senai, também muito forte, certo? Trabalhamos muito forte, não só o período normal do Senai, nós temos aula complementar, direcionado para o nosso negócio. Nós formamos a mecatrônica, que é muito interessante agora, nós temos o 3º curso mecatrônica, mas no Brasil nós temos apenas outras 2 empresas que têm o mesmo projeto, né, mas elas buscam pessoas no mercado para formar mecatrônicos, tempo integral, paga o salário, para depois irem para a indústria, para a fábrica. Nós não, nós selecionamos pessoas de dentro da fábrica. No primeiro foram 240 pessoas, menos inscritos, depois 244, esse ano 347 pessoas se inscreveram, mas precisam ser chão de fábrica, né? E a gente faz o curso por 3 anos com salário pago, a gente nivela os salários só para estudar. E outra questão que eu considero muito forte também, até estagiários também nesse caso, né? Os estagiários nós começamos há 8 anos atrás Nós temos o 2º melhor programa de estágio dentro do Rio Grande do Sul. Então, sendo assim, nós não conseguimos competir porque da área de informática é um outro, né, questão de salários até. Mas
Qual o objetivo nós temos? Então, há 8 anos atrás, começamos com, além da questão da formação das pessoas, e não é só cumprir carga horária, sim, eles têm cargas horárias de, se for engenheiro, eles têm de financeiro, recursos humanos, gestão. Uma formação completa. Até no trabalho voluntariado, na parte social. Né? Nós estamos começando a exigir o inglês. Então, não entra nenhum estagiário na empresa se não tiver um certo nível de inglês, conforme as áreas tem que ser um inglês fluente. Isso ajudou muito a empresa a crescer aqui no Brasil, porque aumentou a comunicação com a matriz. Porque é base de tudo para o crescimento é a comunicação. Né? Você precisa se comunicar. E aí nós crescemos muito, ficamos e também uma gestão descentralizadora, né? Ajudou muito o nosso crescimento. E com mão de obra qualificada ajuda muito essa questão, com certeza. Forma dentro, já falam desde o estagiário, tem uma cultura de cidadão, uma cultura de empresa também nesse processo todo. Não adianta, cada empresa tem sua cultura, certo? E nós temos a parte técnica específica, muito específica, e a gente forma pessoas para nós. Nós começamos há 8 anos atrás numa visão, também aumentamos o nosso número de estagiários, numa visão de crescimento. Eu digo, se vamos crescer, então vamos começar a preparar estagiários para depois contratá-los. Isso deu certo. Além de nós somos muito fortes na questão também de treinamento dos nossos pontos de vendas. Então, quem vende o produto Steel precisa conhecer o produto Steel, precisa fazer uma entrega técnica do produto. E para os mecânicos a mesma coisa, né, nessa parte. E há 2 anos atrás, nós começamos com um projeto de Projardim, de formar jardineiros. Porque como tinha uma época de desemprego muito forte, né, e eu sempre senti essa falta de Se criou a linha Projardim e com ela a formação. Porque o jardineiro não é só cortar grama, não é só podar uma árvore. Ele tem que saber quando podar e também saber podar. E saber adubar também. E isso nós estamos agora 2, 3 anos praticamente com isso, a nível Brasil, né, EAD, né, e nós já formamos praticamente 70 pessoas, 75 pessoas, 75 mil pessoas a nível Brasil. Então, eu vejo esse caso como uma profissionalização, dar também para as pessoas a oportunidade de terem uma profissão, que a jardinagem também é uma profissão. Claro, acaba se encaixando. Agora, a Steel está presente hoje em São Leopoldo e também em Jundiaí, tem os CDs, não é? O Centro de Distribuição. Nós começamos, a ideia foi o seguinte, a distância, no Rio Grande do Sul nós estamos no sul do país, e nós estamos espalhados a nível Brasil em praticamente 5 mil pontos de vendas. E nós temos alguns, até 35 dias para chegar nosso produto até nas lojas. Então, nós temos um centro de distribuição em CD em Jundiaí. Começamos em 2020, em setembro de 2020. Com isso, nós reduzimos a distância, o prazo de entrega junto aos nossos clientes lá na região sudeste. Lógico, de lá também estávamos atendendo o norte, em 35%. E aí de Jundiaí nós vimos a necessidade de ter mais um CD no norte, que é em Benevides, próximo de Belém. Esse nós começamos a operação ano passado. Então nós estamos próximos dos nossos clientes. Que é uma localização estratégica, né? Também. Rio Grande do Sul, Jundiaí e lá no norte. E também nós temos que ter o produto na prateleira. As empresas, a gente vê até algumas farmácias, tem um produto, porque tem que ter o estoque reduzido, embora que a pandemia nos ensinou muito. Sim. Você precisa ter um produto na prateleira, né? Mas às vezes você tem uma grande venda de uma licitação, alguma coisa nesse sentido. E aí nós conseguimos, como nós estamos mais próximos, conseguimos atender com maior agilidade, com maior rapidez. E eu fui uma vez num ponto de venda nosso, né? Multimarcas, né? E deu dó quando eu vi que nós não tínhamos nosso produto, não estava na prateleira, e aí o cliente, ele compra por impulso, comprou um do nosso concorrente. E aí nós temos que ter com produtos nas lojas. E quem compra esse tipo de produto tem que estar ali, né? Tem que ter o pronta resposta, tem que estar. Exatamente. Né? Quer sair com o produto da loja, né? Nós mesmos, nós compramos por impulso muitas vezes. Hoje eu tenho essa necessidade, amanhã talvez não. Né? Então a gente muda. Então naquele dia ele tem necessidade, então o produto precisa estar disponível. Lógico, nós também fizemos todo um conceito também, começamos a avaliar o estoque dos nossos clientes para sempre terem os estoques nas lojas. E a entrega técnica é muito importante também, né? Muito. Porque vai depois direcionar o pós-venda. Sim, até quando você vai numa loja e compra um produto, eu tive a experiência de comprar uma lavadora,
E a balconista não soube me explicar a diferença de uma das máquinas, né? E nós começamos a fazer o treinamento muito em questão da venda técnica para saber, não é empurrar um produto. Para que o senhor precisa desse produto? Qual a finalidade desse produto? Então, é uma venda direcionada para o uso dele, né? Então, é muito importante fazer a entrega técnica, porque quando a entrega técnica, ela é importante porque você reduz os problemas do pós-vendas muitas vezes. Sim, sim. A máquina estraga, algumas vezes pode estragar por mau uso. Isso reduziu muito a questão do mau uso da máquina, né? E além da ciência técnica, isso é muito importante, você ter oficinas especializadas. Em todo o país. Em todo o país, próximos dos nossos clientes, certo? E pessoas qualificadas. Eu fui para Brasília faz uns 3, 4 anos atrás. Encontrei um mecânico, ele está na loja desde 1975 e estava na parede o certificado dele. Sim. Então, isso é muito importante. Um mecânico desse, sabendo consertar bem, né, na verdade, mais é manutenções que fazem, ele não leva mais um produto, não manda mais para a fábrica, ele mesmo resolve na hora. Então, pessoas qualificadas faz uma vez e faz certo. Dá um tempo de resposta mais rápido para o cliente, que é fundamental nessas questões. A gente está contando um pouco da história, dos 50 anos da Steel, líder do segmento no seu mercado. Vamos fazer um breve intervalo, depois vamos seguir falando dos produtos e de mercado. O Rio Grande que dá certo faz um breve intervalo, retorna em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Cláudio Ginter, presidente da Steel. Nos dá a honra de estar conosco nesse Rio Grande que dá certo. Fala um pouquinho de mercado, hoje como se posiciona no país a Steel, que começou lá atrás, obviamente, com as motosserras, mas veio evoluindo, ampliando o seu portfólio de acordo com as necessidades dos brasileiros, né? Exato. Nós temos atualmente 103 soluções, nós falamos, que são produtos, né? É um mercado muito diversificado, né? Nós estamos na linha florestal, nós estamos na linha agricultura, no agronegócio, desculpa, é muito forte, na jardinagem e na infraestrutura, então é muito forte essa linha, né? Temos produtos específicos para cada um. Hoje até eu estava comentando, nós estávamos antes de vir para cá, nós temos uma reunião de revisão de projetos, né? Onde nós estávamos falando sobre um pulverizador, né? E um soprador, né? Que, na verdade, a diferença soprador a gente vê nas ruas hoje, o pessoal trabalhando com os sopradores da Steel, né? Limpando as ruas. Muito, né? E como o soprador, ele teve outras aplicações também. A aplicação do soprador hoje é muito usado também na agricultura para limpeza das máquinas. Porque uma máquina, quando quando faz a colheita, ela não limpa, ela aquece muito. Sim. E pega fogo. Danifica? Danifica. Não, ela tem incêndio mesmo nessa máquina. Por exemplo, outra questão também é a limpeza de ruas, jardins, etc, etc. Né? E ela é muito usada ultimamente para apagar incêndios também. Porque nossos incêndios que acontecem, sempre agora em julho, por exemplo, nessa época, você, lógico, depende do porte do incêndio, lógico, né? Você apaga o incêndio com excesso de vento. É interessante isso, né? A mesma linha nós temos então só o pulverizador, que ele é usado até na questão de alimentar os peixes, certo? Ele é usado para limpar o aviário, limpar os locais dos suínos, certo? Você não usa mais tanta água, você usa a pressão para fazer a limpeza. Mas aí, esses tempos eu fui num cliente, ele vende também na questão como aplicação de vacinas para os pintinhos. Opa! Ao invés de você colocar isso pela água, você tem que interromper o fornecimento natural, o fornecimento de água, você deixa a água e colocar a vacina, né, a medicação, você apenas pulveriza os pintinhos. Né? Olha, encontrou outra aplicação. Absorvem e não precisa interromper toda essa questão, absorve na pele, né? E não precisa interromper essa questão. Nós estamos muito fortes na questão de lavadoras. Esse ano nós estamos trazendo a primeira lavadora para produzir no Brasil. Né? Produzida aqui. Aqui no Brasil ficamos mais baratos do que na China. Opa! Do que nossa empresa na China. Né? Nós estamos trazendo esse ano também, já lançamos numa feira o motocultivador, né? Que é o trator para pequenas propriedades, né?
nós vendemos o dobro que estava previsto. Esses produtos todos são criados dentro de um laboratório, de um centro de engenharia e criação da própria Steel? Sim, nós temos pesquisas e desenvolvimento muito forte na Alemanha e nós temos uma extensão aqui no Brasil. E no Brasil vai estar crescendo cada vez mais a parte de combustão. A Alemanha está praticamente já em 25% da venda do Grupo Steel. O Grupo Steel no mundo, que é mais forte no caso Estados Unidos e Europa, 25% do faturamento já são de produtos à bateria. Eu ia chegar nesse ponto. A eletrificação, a bateria, a eletrificação, energia. Nós temos três categorias, a combustão, elétricos e a bateria. O elétrico praticamente vai sumir pela questão da mobilidade. Da mobilidade Porque dele. tem que ter o cabo ligado. Tem que ter o cabo, né? E a bateria ainda é um produto caro para nós, do brasileiro, mas o mercado americano e o mercado europeu estão muito forte nessa parte. No Brasil, nós também estamos vendendo já produtos como a bateria. Então, nós temos um centro de pesquisa na Alemanha que está muito voltado, agora nos próximos anos, na questão de desenvolvimento de produtos a bateria. E para o Brasil vai estar assumindo mais a questão de desenvolvimento de produtos a combustão. Porque nós ainda temos mercados emergentes, até como o Brasil, a gente entende ainda que nós somos, né? A América Latina toda, né? A África, uma parte da China, onde o produto a combustão ainda vai ter muita utilização. Porque nós não temos, como nós temos grandes áreas aqui até de fazendas, né? Agricultura, a bateria não tem essa autonomia tanto quanto um produto a combustão ainda. Né? Mas mesmo assim nós estamos lançando cada vez mais produtos a combustão com menos consumo de gasolina, né? Então menos emissões, né? Menos ruído e com menor peso também, né? Por causa da questão da ergonomia da pessoa que usa. Então os de bateria vão ficar mais concentrados em centros urbanos. Centros urbanos. Aplicação industrial doméstica, coisas assim. Ele é prático também, muito prático a ser utilizado. Né? Então, cada vez mais no mundo, e no Brasil também acontece, a questão do yourself, faça você mesmo. Sim. Né? Porque tem até a questão da dificuldade de você encontrar um jardineiro. Sim. Certo? E é muito prático a utilização, o manuseio de um produto da bateria. Então, essa área está crescendo muito. A gente vê até na ferramentaria. A ferramentaria hoje é quase toda bateria. Exatamente. No estilo faça você mesmo também. Para as pessoas montarem móveis em casa, fazerem suas coisas. Acho que a pandemia acabou forçando um pouco esse movimento também, já que as pessoas ficaram mais em casa. Né? Exatamente. No período da pandemia, nós crescemos muito nas nossas vendas. Nós dobramos o nosso faturamento praticamente. Nós contratamos 1.500 pessoas em São Leopoldo. Né? A marca ficou mais forte porque coincidiu com a questão da disponibilidade do produto na prateleira. Sim. Né? E nós temos estoques, trabalhamos com estoques também. E foi muito. Então, como as pessoas ficaram em casa e não podiam ter contatos com empregados, com jardineiros, e você tinha que um mês praticamente nós ficamos em casa praticamente, né? Nós começamos a vender muitos produtos. O primeiro produto que vendemos a mais foi o pulverizador, para a questão de sanitização da questão da Covid, mundialmente. Nós saímos de uma linha de produção com 2 turnos, passamos para 2 linhas de produção em 6 turnos, com 24 horas por dia, com 7 dias por semana. Nós tínhamos pessoas para intercalar os turnos, né? E nós crescemos bastante. A marca ficou muito forte nesse período, também pela disponibilidade da assistência técnica, e nós também conseguimos, junto aos governos, no estadual e até o municipal, de manter as nossas lojas, nossos pontos de vendas abertos, porque e a fábrica também começou que era de interesse público ali, né? E sanitário. Utilidade pública. Utilidade pública. Nós conseguimos também. E a marca ficou muito forte nesse período da pandemia. Aí. Se aumentou a venda em plataforma virtual, em sites, e-commerce? Não, ainda não. Nós não estamos preparados ainda. Na Alemanha nós estamos começando a fazer isso e na Europa também, né, praticamente. Mas no Brasil ainda não, porque são produtos de entrega técnica. Sim, a pessoa quer manusear e quer ser brifada sobre ele, né? Porque é questão de segurança também. Você vende uma roçadeira, por exemplo, certo? Ou uma motosserra, você tem que saber bem a utilização dele. Nós temos outros também, cortador de cerca viva. Então, você precisa ter uma boa entrega técnica para a questão de segurança. Mas nós vamos para esse caminho, sim.
Acreditamos que ano que vem nós vamos estar Porque vendendo surgem também outros produtos que não precisam de uma entrega tão apurada. Né? Por exemplo, a bateria, né? Produtos da bateria, por exemplo. Né? O que da linha ferramental, coisas desse gênero. Né? Em nível de mercado, a Steel é líder, mas tem os concorrentes. A China chega a entrar no Brasil com produtos que possam competir? Sim, muito forte. Porque a Steel tem a entrega técnica e a qualidade dos produtos. Não é? O que os produtos chineses eles foram muito positivos para nós. Nós temos que admitir isso. Por quê? Eles abriram portas. Então, pela questão do custo do produto, criaram novos clientes, novos consumidores. Só que nas algumas aplicações estragava o produto, não tinha ciência técnica, não tinha peças. Aí eles estavam querendo trabalhar com uma ferramenta motorizada, né? E aí vinham para nós. Né? Então, nós temos hoje em dia, sim, tem ainda bastante produtos chineses. Nós também temos uma fábrica na China, Steel, com qualidade, Steel, né? Com a questão, todas as questões da nossa cultura corporativa também, que abrange, hoje nós podemos dizer com SG também, né? Observar toda a questão ambiental, as pessoas, é muito importante, né? E nós vendemos também aqui no Brasil produtos chineses também, né? Mas cada vez mais, com a pandemia também nos ensinou alguma coisa de produzir mais no local, por causa das questões logísticas, faltavam embarcações, faltavam navios, né? A China mesmo, o governo chinês, por várias vezes fecharam as empresas por questão da Covid. Então, pela questão da insegurança, está cada vez mais local for local. Nós não estamos vamos lançar um produto agora no mês de julho, né? Um grande evento que vamos fazer, que a máquina ela tem praticamente 75% de componentes locais. Feitos aqui. Então a pandemia está no Brasil. No Brasil. No Brasil. Made in Brasil. Made in Brasil. Então isso nos facilita para a questão da exportação também para o Mercosul, também para a América Latina. A questão de tributação, se o conteúdo local é maior, né? Mas isso foi também um efeito positivo. Então, cada vez mais nós vamos produzir aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, na Áustria, Estados Unidos, nos Estados Unidos, para essa independência também com a China por questão da parte logística. Então, a pandemia nos ensinou muito. Sim. Né? A gente está recebendo o presidente da Steel, contando a história de 50 anos desta empresa. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história de 50 anos da Steel, recebendo o presidente da Steel aqui, Cláudio Ginter, está contando essa história para a gente. Vamos falar um pouquinho, só falou em Mercosul, né? Mercosul é um grande mercado e qual é o projeto de expansão que existe hoje da Steel? Ainda tem mercado no país interno e o Mercosul? Mercosul é um grande mercado, sim, não nosso Mercosul, a gente fala de América Latina, assim como um todo, né? Nós estamos com um grande projeto audacioso também. Nós queremos, do Brasil, abraçar a Mercosul. Né? Então, descentralizar da matriz é aqui, pela proximidade e pelo todo o conceito que nós temos aqui no Brasil, na nossa, que eu considero fantástico, nossa área de vendas e marketing, certo? Da questão da organização, planejamento, toda a questão, a abertura de pontos de vendas, a questão de qualificação de pessoas, né? A questão das entregas técnicas, ter as oficinas, peça de reposição, entrega de produtos, né? As auditorias, tudo nós temos, né? Então, essa parte. Então, nós temos como levar isso também para a Mercosul. Isso e vai surgir. A partir, talvez, de 2024, nós vamos conseguir mais abraçar a Mercosul. No Mercosul, desculpa, não. A Latam, que a gente fala, América Latina. Por quê? Nós temos apenas 4 subsidiárias de vendas, que são Steel, as outras são importadores. É como o Brasil no passado, foi a mesma coisa no Brasil, na década de 60. Porque os importadores, eles têm o foco não é só Steel, vários produtos. E nós acreditamos que tem muito mercado a ser explorado ainda na América Latina, certo? Diante da nossa política comercial também, política de vendas, né? E a questão também da demonstração do produto. Então, nós temos um mercado muito grande ainda que a gente vê na América Latina. Hoje, a América Latina representa 50% dos negócios, incluindo o Brasil, né? Então, a gente diz, o que a gente vende no Brasil, a quantidade a gente também vende na América Latina. Mas aí não são só produtos produzidos pelo Brasil, e sim produtos produzidos pelas outras plantas da Steel.
Presidente da Steel, Cláudio Ginter, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu digo, em primeiro lugar, são pessoas, né? Eu digo, eu posso talvez vou mudar um pouquinho a questão. O que a Steel deu certo? Foi investimento em pessoas. Né? Foi investimento em pessoas, na qualificação de pessoas internas. Nós temos excelentes profissionais. Nós hoje somos referência dentro do Grupo Steel para várias atividades. Né? Ano passado nós exportamos, a gente fala assim, 3 funcionários foram para a matriz. Eu ia perguntar se vocês saem daqui e vão para a matriz. Sim, antigamente sempre vem estrangeiros para cá. Sim. Nós estamos invadindo a Alemanha. 3 pessoas foram para lá saíram como gerentes, foram como diretores, nas mesmas condições que um alemão, isso é fantástico. Nós estamos num projeto do upgrade do SAP, do sistema de informática nosso para o S4HANA. Então, 19 pessoas foram para lá, para a Alemanha, dando suporte. Várias outras, nós temos pessoas em Filipinas, nós temos pessoas na China, nós temos pessoas na Áustria, na Alemanha. E ano passado, e esse ano vem um outro movimento. No ano passado já foi um diretor nosso, foi ser presidente de uma empresa nos Estados Unidos, que a Steel comprou. E esse ano, foi semana passada, sexta-feira, eu anunciei que o nosso diretor de recursos humanos está indo para a Alemanha, para os Estados Unidos, também para ser diretor na área das engenharias, que tem a formação de engenharias, né? Então, eles estão precisando de ajuda e isso é a confiança no nosso trabalho. Mas, então, para o Rio Grande, mas por que também? Como eu falei no começo, na questão do idioma, que é muito importante, né? Então, o idioma abriu muitas portas para muitos profissionais brasileiros, muitos brasileiros, né? E a mesma coisa que eu penso no Rio Grande do Sul. Mão de obra nós temos qualificada, mas nós não sabemos nos vender. Falta ainda, para atrair novos investimentos, para o Rio Grande do Sul crescer, precisa trazer novos investimentos estrangeiros. E aí falta o quê? O idioma, a comunicação. A comunicação é muito importante. E não adianta você dizer, eu entendo inglês, não sei escrever. Não, você não tem que ser fluente. Né? Porque é uma questão estética. Então, eu vejo assim, o Rio Grande do Sul atrair mais investimentos, certo? Na questão de estrangeiros, né? A questão do nosso porto, precisamos melhorar o nosso porto também, e a comunicação. Presidente da Steel, Cláudio Ginter, a Steel é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui e parabéns a todos os colaboradores e à gestão. Muito obrigado também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.